levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, junto com John Rosenstern, Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. E estamos felizes de estar com vocês hoje. Esta passagem é uma das mais controversiais. Eu estou falando do versículo 38 do segundo capítulo de Atos. Este é um versículo muito controversial para alguns. E eu oro que possamos explicar um pouquinho mais para você. Vamos ler de novo então? John, você já leu, né, no programa anterior? Leia novamente. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Admitir que Deus tem razão e nós estamos equivocados. Deixa eu parar aqui. O que é o arrependimento? O que Pedro quis dizer, dizendo para o povo arrependei-vos? Porque ele tinha milhares que estavam diante dele. Milhares de pessoas, homens, mulheres, meninos e meninas. Então ele disse para eles, arrependei-vos. O que ele estava falando para eles fazerem? Mudem. Bem, mas como que eles podem mudar? Eles estão lá, não podem fazer nada, e estão olhando para Pedro. Como assim mudar? Sabe, muitos deles haviam rejeitado a Cristo. E eu acho que muitos deles estavam envolvidos em tudo que tinha a ver com a crucificação, né? Pedro mencionou isso. Então, na minha mente, eu acredito que eles estavam faltando uma crença no que Pedro estava pregando, e ele queria que eles tivessem fé e crescem. E, com certeza, se desviassem dos seus maus caminhos. Mas, intelectualmente, ele queria que eles crescem em Cristo. O Cristo crucificado que eles crucificaram. E, para terem fé, e eles estariam prontos. Bem, o que você acha, Dave? Bem, quer dizer você dar a meia volta. Eu acho que você tem que voltar-se para Deus. E na ação de fazer isso, você está saindo do pecado. Muitas pessoas, tentando mudar as suas vidas, querem dizer não para o pecado. Esta não é a resposta. A resposta é dizer sim para Deus. Sim. Então, arrependimento é você voltar-se para Deus. E na essência, quando você faz isso, você está voltando-se para longe do pecado. É a única maneira que você vai fazer. Bob? Bem, o arrependimento, como o irmão David disse, literalmente quer dizer mudar a direção. Né? A direção oposta. Você está indo para uma direção e você muda. E na verdade, não é uma coisa física, né? Mas é interna, é no coração. Certo. E você, no seu coração, você reconhece, e você mencionou aqui, né, nas suas anotações, você admite que você está errado. Você é um pecador, e você, né, e porque o pecado é a nossa direção errada. Nós nascemos nessa direção, como pecador. Mas o arrependimento está no nosso coração, mudando uma direção. E mudando para Deus, né, mudando, olhando para Jesus. O que ele supriu para nós através do seu Filho na cruz? Ele morreu pelos nossos pecados, e admitindo que somos pecadores e aceitando isto. Mas o arrependimento, na verdade, no seu núcleo, é admitir que nós estamos errados e Deus está certo. Será que é possível uma pessoa se arrepender diante de Deus e nunca dizer nada? Claro, nos seus corações. No seu coração. Sim. Porque você pode dizer as palavras e não ter no seu coração. Claro. Mas quando você diz no seu coração, isto é real. Isto são uma das palavras mais duras ou ações no seu coração que devem acontecer. Uma das palavras que qualquer pessoa pode dizer é: eu estou errado e eu peço perdão. Sim. Sabe, Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que com o coração o homem crê para a justiça, mas com a boca confessa para a salvação. Mas é no coração, em primeiro lugar. Na verdade, é no coração que nós cremos que nós estamos errados e Deus está certo, Jesus está certo. Então, é aonde a salvação acontece. Sim, podemos fazer a pergunta, estamos errados sobre o quê?
tudo. Eu digo, a pessoa que não é salva, ela está errada sobre tudo, não me importa o que seja. É difícil a pessoa admitir isto. Eu me lembro, eu, eu fui para o Senhor em oração, um dos meus grandes amigos que eu já tive neste mundo, o Clyde Fuller. Ele agora já faleceu. Ele tinha uma das maiores empresas de transportes do mundo. E os médicos disseram para ele, você tem câncer e você vai ter 6 meses de vida. O Senhor deu para ele 15 mais anos de vida. Mas ele disse, você tem 6 meses para viver, se isto. E eles nos ligaram imediatamente e nós voamos para Chattanooga, onde a empresa dele, Elizabeth, era uma mulher de Deus, é uma mulher de Deus, de qualquer forma. Então, a Frances e a Elizabeth foram para um outro quarto lá naquele hospital e o filho dele estava lá também. Ele tem uma grande empresa de transportes. E me deixou eu e o Clyde sozinhos. E eu comecei a falar com ele sobre a sua alma. Ele vinha para nossas cruzadas, não perdia nenhuma das cruzadas, mas não dizia assim para Jesus. E, como eu disse, eu acho que ele tinha provavelmente 1.500 caminhões. E era muito rico. Mas um homem muito gracioso para esse ministério. Ele nos deu milhares e milhares de dólares para esta obra. E eu comecei a conversar com ele sobre a sua alma. E ele lutou. Eu não creio nisto. Olha, eu sou batista. Eu não creio no que vocês fazem. Minha esposa, ela é uma mulher bondosa, mas eu não acredito em nada disso. E ele estava lutando como ele sempre fez. Mas ele apoiava esta obra? Sim, é o que eu estou falando. Milhares de dólares. Então, na verdade, no seu coração ele queria 50 mil dólares uma vez. Uau! Mas de qualquer forma, eu tentei tudo que eu podia e eu estava prestes a desistir. E o Espírito Santo falou comigo e disse, continue forçando, continue falando, continue falando. E eu falei o mais firme que eu podia e ele quebrou assim, em um momento. E ele disse, meu Senhor, por favor, ore por mim. E eu ajudei na oração do pecador mas eu me lembro o Espírito Santo, claramente como eu estou falando com vocês e as pessoas na televisão. Ele disse, continue forçando, não pare, continue pregando, continue falando. E ele entregou o seu coração para Cristo. Mas aquilo foi o Espírito Santo que estava se movendo na vida dele. E ele era um homem que o médico falou, você tem 6 meses para viver, se isto. E eu me lembro, estávamos na Califórnia, um tempo mais tarde, e eu estava orando naquela noite, eu disse, Senhor, esse homem, ele foi o líder da nossa diretoria aqui por muito tempo. E ele era um dos homens mais inteligentes, um homem brilhante, muito brilhante. E eu disse, Senhor, eu preciso dele para a tua obra. E eu peço que o Senhor dê para ele mais anos de vida. E eu nunca vou esquecer isto. E o Senhor respondeu esta oração. E deu para ele 15 mais anos de vida antes dele morrer. E ele não morreu de câncer também não. E ele faleceu. Mas, olha, ele conhecia ao Senhor. Isto é o mais importante. O Espírito Santo, se fosse eu teria desistido. Eu tinha desistido, na verdade. Eu disse tudo que eu podia dizer, eu não posso forçá-lo a aceitá-lo. Não. Em Isaías capítulo 6, a instrução que foi dada para Isaías, prega até que os seus corações estejam fartos. E eles rejeitaram, mas ele tinha que continuar pregando. A palavra tinha que ser falada. Essa palavra macanaerro é a palavra grega para arrependimento. Quer dizer pensar diferentemente, mas também quer dizer uma compulsão moral. É muito mais do que mudar o seu pensamento, mas há uma mudança moral na sua mente, a maneira que você enxerga as coisas. Porque às vezes as pessoas demoram um processo. Eles têm que desaprender, têm que passar por um processo e Deus tem que ensiná-los e chegarem a uma posição onde o solo do seu coração está pronto para receber as sementes, para eles dizerem, Senhor, eu estou errado, eu estou numa direção errada, eu estou num caminho fácil, tenho que ir para o caminho correto, eu estou mudando meus pensamentos. E é isso, na essência, que está acontecendo aqui. Ele disse para os judeus, vocês o crucificaram? E disse, arrependam-se, porque
Isto é aquele que vai te trazer a vida. Ele é a vida e vai mudar a sua linha de pensamento. E foi uma compulsão moral. Por quê? Foram tocados em seus corações. É isto aí. Irmão Swaggart, olhe para 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios 7, 10. Existe uma escritura ali que fala sobre arrependimento. Achei. Mas usa a frase tristeza segundo Deus. Sim. O que você ensina sobre isto? Como que isto se relaciona ao texto que estamos falando aqui? Uma tristeza segundo Deus. Bem, e a história que você contou? O irmão que eu acabei de mencionar, o Espírito Santo o quebrantou, ele estava chorando. Esta foi uma tristeza segundo Deus. Um arrependimento da vida que ele viveu, que é errada. Um arrependimento de desobedecer a Deus. Um arrependimento de ser um pecador, quando você não precisa ser. Eu acho que é isso que quer dizer. É um arrependimento não só porque você foi pego, ou porque eu estou encarando algumas consequências, mas é porque eu desagradei a Deus, eu pequei contra Deus e eu me arrependo. Começa assim, o Espírito Santo, ele força a pessoa a começar a ver o horror do pecado e quão ruim que é. A maioria das pessoas nunca vem, as pessoas não têm Deus, eles não sabem nem o que é o pecado, na verdade. Quando Pedro pregou e disse que eles foram contristados, eu sou da opinião que o Espírito de Deus trouxe uma tristeza de Deus. Eu não duvido disso. E diz aqui que trabalha o arrependimento para a salvação. Então esta mensagem foi tão poderosa que eles entenderam que eles estavam indo para a direção errada, que a vida deles não era o que deveria ser. E diz aqui, e trabalhou o arrependimento. Então eu não sei o grego nisto, mas a tristeza segundo Deus leva ao arrependimento. Se você estivesse lá naquele dia, você iria ver milhares de pessoas chorando. Sim, você veria, eu creio que sim. Você veria milhares de outros que não estavam chorando, mas você poderia ver os seus semblantes dizendo que eles estavam arrependidos. Sim, porque o Espírito Santo estava trabalhando neles. Se você estivesse lá, você iria ver alguns que já estavam orando, ó Deus, tem misericórdia de mim. Você teria visto isto. Sabe, Lucas, ele escreve aqui, nós vamos ter que ter um intervalo, com licença, eu peço perdão, mas nós voltaremos daqui a pouco. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site